Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Para você que ainda não curtiu nosso canal, curta aí as nossas aulas, curta as nossas videoaulas, se inscrevam, compartilhem aí as nossas videoaulas para atingir um público maior de pessoas interessadas. Solte a vinheta aí. Apresentação da filosofia estoica. Vamos falar um pouquinho da filosofia dos estoicos aí. As nossas referências serão Émile Breé, com o livro A Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo, Gilles Deleuze, seu livro Lógica do Sentido, e, claro, Cláudio Piano, no seu livro A Grande Aventura do Pensamento e Aulas Transcritas. Apresentando os estoicos. O estoicismo, ou escola estoica, ela foi fundada por Zenão de Cício por volta de 300 a.C. O termo estoico, ele vem de estoar, poikilé, que quer dizer pórtico pintado, ou pequenos portais. Os principais mestres dessa escola foram o Zenão, que é considerado o fundador do estoicismo antigo, né? Cleante de Axos, ou de Assos, e Crisipos de Solos, ou de Soles. Então esses são os filósofos com os quais nós iremos dialogar. Os estoicos em questão: Zenão de Cício, Cleante de Axos e o Crisipos de Soles. Olha aí que bonito o busto, né? E as imagens aí de cada um dos filósofos estoicos. A rejeição platônica aristotélica de uma causa inteligível. Quando a gente fala em filosofia estoica, a gente tem que nos remeter à filosofia de Platão e Aristóteles para a gente confrontá-las. Para Platão e Aristóteles, deixar de ver o mundo de um ponto de vista lógico, ideal, matematizável. Repito, então a rejeição platônica aristotélica de uma causa inteligível é a primeira proposta defendida pelos estoicos antigos. O que eles diziam? Deixar de ver o mundo de um ponto de vista lógico, ideal e matematizável, para abrir uma nova maneira de ver o mundo real, de ver o todo, a realidade, de um ponto de vista corporal. A ciência genética contra a ciência conceitual. Então a ciência genética seria a proposta estoica contra uma ciência conceitual que nós veremos adiante, que é a proposta de Aristóteles e de Platão. Qual a proposta de Platão e de Aristóteles que será rejeitada? O que é o mundo conceitual? Para Aristóteles, nós possuímos duas formas de representação da linguagem: a fala e a escrita. Isso se chama prática denotativa. Nós falamos e escrevemos sobre o mundo, a realidade. Só que o problema, gente, é que a nossa prática denotativa é limitada, enquanto o mundo real ele é infinito. O Aristóteles sabia disso. O nome geral para dar conta da singularidade do mundo. O nome geral é uma maneira da linguagem dar conta do mundo, porque ela não pode inventar nome para todos os acontecimentos do mundo, pois nossa memória não resistiria, claro. Imagina, no mundo real, a gente tem 1 milhão de objetos, né, de corpos nascendo e morrendo infinitamente o tempo todo. Então, se a gente desse nome para cada um, vou dar um exemplo, para cada cadeira que existe no mundo, né, fosse a cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, ou se cada uma das cadeiras tivesse um nome diferente, a nossa memória ela não resistiria. A gente precisa criar um modelo para que a gente dê conta desse infinito da realidade. Para todas as cadeiras singulares, então essas são as cadeiras singulares, nós temos um nome geral chamado especificamente cadeira. A cadeira é um nome geral usado por Aristóteles para dar conta da singularidade do mundo. Então eu posso olhar para a realidade e encontrar milhares de cadeiras. Todas essas terão um nome geral, único, específico, de cadeira. O mundo das ideias de Platão, que também está ligado nessa prática denotativa, embora a linguagem platônica seja diferente, antes de Aristóteles, Platão já desenvolvia esse pensamento. O mundo das ideias, ou o mundo do modelo ideal e perfeito, nada mais é que isso que Aristóteles está chamando de ideia geral ou conceito. Então, o mundo das ideias do Platão se resume a isso aí. Você tem o mundo das cópias, esta mesa, e o mundo das ideias, o mundo dos modelos, aonde uma perfeição única, uma ideia única de mesa, representa todas as infinitas mesas no singular. O nome geral ou conceito resolve o problema da singularidade infinita do mundo, mas nada dizem do verdadeiro e do falso do mundo. Se eu quero tornar a linguagem mais precisa em relação ao infinito do mundo, eu devo tornar
essa linguagem mais técnica. Isso implica fazer ciência. Fazer ciência para Aristóteles é julgar através dos atributos o verdadeiro e o falso. O nome geral não diz se os objetos no mundo são verdadeiros ou falsos. O nome geral ele é puro. Então, o Aristóteles queria mais. Dentro da proposta filosófica de encontrar a verdade dentro da realidade, ele precisava de algo mais técnico. Está nascendo aí a ciência. Então, a ciência nasce para Aristóteles do julgamento que se faz, distinguindo o verdadeiro do falso. Os atributos e as proposições. Dentro dessa proposta de julgar o verdadeiro e o falso, ele vai criar aí, dentro da linguagem lógica, racional, os atributos e as proposições. Vamos ver? No real, só existem indivíduos singulares. Na linguagem, só há nomes gerais, conceitos. Isso ainda estaria distante da questão fundamental em filosofia antiga, a busca da verdade. Logo, a linguagem precisa criar um discurso das coisas verdadeiras. Para julgar, distinguir o falso do verdadeiro, Aristóteles desenvolve a proposição, seus atributos. O que é uma proposição? Essa é a pergunta que a gente faz. É uma frase que possui sujeito, mas o verbo ser na terceira pessoa do singular, mais um predicado. Olha aí, nascendo também o conceito de sintaxe dentro das gramáticas tradicionais. Então, quando a gramática surge, ela surge buscando essa proposta aristotélica de proposições. Vamos dar um exemplo? Paulo é homem. Paulo é sujeito, o verbo ser na terceira pessoa do singular é, e o predicado ou atributo é homem. A mesa é lisa. A mesa é sujeito, o é o verbo ser na terceira pessoa do singular e lisa é um predicado. Repare aqui, que a gente vai falar ainda na frente, que o predicado ele é formado por duas palavras essenciais aqui e outra acidental, essenciais e acidentais, um substantivo e um adjetivo. Os atributos essenciais e acidentais é a prática do verdadeiro e do falso. O atributo da proposição é o conceito. Portanto, o atributo da proposição é o nome geral. O atributo da proposição, usando a mesma frase, Paulo é homem, será verdadeiro se no real Paulo for homem, será falso se no real Paulo for mulher. É só um exemplo, tá? Como se distingue o verdadeiro do falso. Você tem que adequar a proposição ao mundo real. Por exemplo, Paulo é homem. O homem é um atributo essencial, porque você pode substituir Paulo por homem. Eu posso dizer, o homem é bom. Então, o homem é uma palavra formada por substantivo e é também chamada de conceito ou essência de Paulo. Outro exemplo, a mesa é branca. A palavra branca é um adjetivo, é chamado de atributo acidental. Por quê? Porque a mesa é branca, mas ela pode ser verde. Resumindo, era preciso criar um saber humano que desse conta da realidade infinita. Então, o que vocês precisam entender é que a realidade em si mesma a gente não conhece. Ela está em constante devir. Verdadeiro é discurso que diz as coisas como são. Falso é aquele que diz as coisas como não são. Isso é o Platão dizendo lá no livro, no diálogo Crátylo, né? Explicando um pouquinho essa relação de buscar o verdadeiro no mundo. Um saber verdadeiro implica a prática denotativa que supere a linguagem puramente conceitual. A lógica aristotélica, ela tem na proposição atributiva a distinção do verdadeiro e do falso. A ciência de Aristóteles é o discurso que produz atributos essenciais e acidentais. Beleza? Era preciso criar um saber que desse conta da realidade infinita. Além disso, você tem a busca do verdadeiro, diferenciar do discurso falso. Então, um saber verdadeiro implica uma prática denotativa que supere a linguagem puramente conceitual. Então, a ciência ela precisa desenvolver um tipo de linguagem que não seja puramente conceitual. Essa linguagem é a lógica aristotélica que tem na proposição atributiva a distinção do verdadeiro e do falso, buscando produzir atributos essenciais e acidentais. A proposta científica dos estoicos. Os estoicos querem fazer ciência, assim como Aristóteles. Logo, os estoicos precisam das preposições. Para fazer proposições lógicas é preciso do sujeito, verbo ser e do atributo, né? Então, Paulo é homem. Essa seria a estrutura lógica das proposições no campo científico. Os estoicos não vão concordar com esse modelo de proposição. Eles vão ter que criar um outro modelo de proposição, porque o pensamento estoico é diferente, rompendo com a estrutura lógica. Elimina-se o verbo ser, é. Então, a primeira questão de rejeição na estrutura lógica da proposição é tirar o verbo ser. Substituir os adjetivos e os substantivos, ou seja, substituir os atributos essenciais e os atributos acidentais. Os estoicos não vão concordar com essa proposta. O que eles vão fazer? Os estoicos vão colocar o verbo no infinitivo ou no gerúndio, e não mais na terceira pessoa, singular. A cadeira é verde, essa é a proposta aristotélica. A cadeira esverdeando é a proposta estoica. Mas por que uma mudança tão sutil? Por um pensamento anterior muito mais potente. Qual é o efeito dessa mudança na proposição? O mundo real é infinito, tanto para Aristóteles quanto para os estoicos. No real, tudo está em constante transformação, fluxo heraclítico, o devir. Não existe uma só cadeira, mas milhares de cadeiras surgindo e desaparecendo infinitamente. Entretanto, ao dar conta desse real infinito, Aristóteles cria o conceito geral.
Seria basicamente pela linguagem o finito dando conta de um finito. O nome geral é uma forma limitada e reduzida do mundo. Pela proposta de Platão e Aristóteles, o Ocidente vai gerar um pensamento fabricado na linguagem. O que é o acontecimento? É a primeira questão estoica. Se Platão e Aristóteles colocam a essência no universal, no simbólico, que é o conceito, os estoicos querem colocar a essência, então aqui é uma questão de essência, no acontecimento infinito do real de cada indivíduo particular. Lembra? O que seria esse acontecimento? Ora, se a gente tem milhares de objetos, de coisas no mundo real, nascendo e desaparecendo, a gente não tem como dar nome a tudo isso que nasce, porque o mundo real é infinito. Então, se o mundo real é infinito, ele é cheio de acontecimento. Então, os estoicos querem fazer o quê? Colocar a essência no acontecimento, ou seja, num indivíduo particular, e não num indivíduo fabricado pela razão lógica. A pergunta agora é, o que é o acontecimento? De que matéria esse acontecimento é feito? Acontecimento e corpo, uma das primeiras questões aí estoicas. Se para Aristóteles o real, eu sempre vou fazer esse contraponto com Aristóteles. Se para Aristóteles o real é constituído de indivíduos, que ele não fala indivíduos, ele usa a categoria de substâncias, esses indivíduos, por sua vez, são constituídos de matéria e forma. Que é constituído os indivíduos? Para o Aristóteles e para os estoicos, o mundo é constituído de indivíduos. Diferente de Platão, aí vem a diferença entre Platão e Aristóteles. E para Platão, o mundo não é constituído de indivíduos. O mundo já nasce a partir das ideias intelectuais. Para os estoicos, o real também é constituído de indivíduos. Esses indivíduos são corpos físicos, com suas tensões e paixões. A tese estoica tudo é corpo. Então essa é a tese fortíssima dos estoicos. Agora, a diferença é que os corpos individuais são constituídos, olha lá, constituídos de potência. Então essa é a rejeição estoica, é a diferença do pensamento estoico para o pensamento de Aristóteles, né? No real dos estoicos só existem corpos que se misturam uns com os outros. Esses corpos são constituídos de potência. O próprio corpo é uma potência. A essência e corpo nos estoicos. Para os estoicos, essência é igual corpo. Para Aristóteles, essência é uma universalidade que a linguagem atribui aos corpos. Para os estoicos, o próprio corpo está produzindo a sua essência. Para que serve a potência de um corpo? Serve para expandir o corpo. E essa expansão se dá nos encontros dos corpos. Então, ao falar de corpos, ao falar da realidade corporal, realidade física, real, os estoicos vão falar dessa potência, que é a própria essência do corpo. O corpo incorporal. Outra categoria nova aqui, que é a categoria de incorporal. Para Aristóteles, todas as cadeiras no mundo real possuem uma mesma essência, lógica e formal. Para os estoicos, cada corpo individual possui a sua própria essência. Tá vendo? Que como os estoicos estão olhando para aquele fluxo heraclítico, para aquele devir da realidade, que nasce e morre em velocidade infinita, é compreensível que cada corpo tem a sua essência singular. Os estoicos estão falando de singularidade essencial. Logo, uma essência, potência, se expande, sai dos limites, quer encontrar outro corpo. O encontro de duas potências gera um efeito. Esse efeito é o acontecimento incorporal. Então, o incorporal não é a potência do corpo. O incorporal é o efeito que um corpo com outro corpo gera. A dualidade estoica não é entre sensível e inteligível, como no platonismo, mas entre corpos e incorporais. Vamos para o exemplo que a gente vai entender melhor. Uma pessoa andando na rua. Aqui está a imagem, a setinha se movimentando aqui na imagem. Se você for lá e tocar no andando, você não consegue. Por quê? Porque só existe corpo para os estoicos. Só existe corpo na realidade. O andando é um efeito desse corpo, portanto é um incorporal. Então, o que eles chamam de potência é o encontro do corpo. Então, o movimento do corpo é um incorporal. Numa próxima aula a gente vai explicar um pouco desses incorporais. O tempo, o vazio, o movimento. A gente vai explicar esses incorporais estoicos, tá? Mais exemplos aqui. Paulo está na escola. Logo, Paulo é um aluno. Paulo sai da escola e entra no ônibus. Logo, Paulo passa a ser um passageiro. O que houve aqui foram mudanças na linguagem, mas também mudanças reais. O corpo, que é o mesmo sempre, que é Paulo, não muda. Mas o que mudou para os estoicos foram os efeitos incorporais. Porque o corpo de Paulo se encontra ora com o corpo da escola, ora com o corpo do ônibus. E assim vai. Então os acontecimentos incorporais são infinitos, mas os corpos, no real, são os mesmos. Mas para cada acontecimento, você tem uma essência. Você tem uma essência de aluno, você tem uma essência de passageiro. Portanto, para o Aristóteles, tanto o aluno como o passageiro possuem a mesma essência de homem, ou a mesma essência atributiva que possa se dar a esses dois eventos. Para os estoicos, não. Cada evento tem a sua essência. Ou seja, é um corpo produzindo as suas potências. É um corpo produzindo os seus encontros com outros corpos, e esses corpos se encontrando, gerando potências incorporais.
gerando acontecimentos incorporais. Qual é a reflexão dessa aula? Muitas vezes nós não fazemos coisas que nós não queremos fazer. A nossa vontade não passa ali, mas as forças, que são as potências do corpo, muito mais poderosas que a nossa vontade. Na verdade, nem é isso. A nossa vontade está sempre a serviço da potência que vence. Vejam se entenderam. A nossa vontade está sempre a serviço das potências que vencem. Essas potências se confrontam no corpo, a potência vitoriosa. É ela que faz com que a nossa vontade funcione, seja estimulada por aquilo que lhe interessa. É a potência que vence sempre. Olha a questão do livre-arbítrio para os estoicos. Não há livre-arbítrio para os estoicos. Nós executamos as nossas vidas segundo as potências que nós temos. Se é aquela potência que está passando, é aquela potência que a vontade vai seguir. Para finalizar, as potências governam a vida. Os estoicos estão dizendo que a nossa vida não se explica pela vontade, mas pela potência em expansão. É um corpo que quer se expandir, uma potência que quer se expandir e encontra outro corpo e extrai desse corpo aquilo que lhe interessa. Quando uma determinada potência vem, é ela que vai se afirmar. Se não vier, outra para inibi-la. Em Freud, há uma teoria da ambivalência, que, por exemplo, nós odiamos e amamos alguma coisa ao mesmo tempo. Isso é uma tolice, segundo esse pensamento estoico. Não há nada disso, não é nada disso. O que ocorre é que, de repente, passa uma potência do amor, e dali a pouco vem outra potência do ódio, e faz a do amor abaixar, passando a do ódio. São as potências que governam a nossa vida. Na verdade, são as potências que nos governam. Nós estamos o tempo todo sendo estimulados por potências. Então, por exemplo, que eu dou para os meus alunos, se você quer ser médico, você tem que começar a estimular as potências de médico que estão ali em você, mas que não estão passando. Porque em você está passando a potência de dançarino, a potência de desempregado, a potência de padre. Essas potências estão passando. E estão se chocando ali, estão se confrontando. Aquela que vencer é aquela que vai te estimular. Então, pode acontecer de que você seja estimulado por um corpo que vem de fora também. Então pode ser que a sua família seja uma família de médicos, seu pai, sua mãe sejam médicos, e estimule você desde pequeno a ser médico. Sendo que o teu sonho, a tua vontade era ser bailarino, era ser desenhista e não ser médico como seus pais. Só que o que acontece? Você tem que buscar a potência que lhe interessa. Você tem que fazer agenciamento do seu corpo com o corpo daquilo que lhe interessa. Se for para ser desenhista, que o teu corpo encontre com o universo corporal do desenho. E ali as potências suas de desenhista se estimulem e vençam e passem pela sua vida para sempre. Beleza? Essa é a reflexão dos estoicos. É sempre uma questão de potência, não de vontade, não de escolha. Se você é médico hoje, se você é um dançarino, e você percebeu que no passado você queria ser jogador de futebol, foi porque a potência de dançarino, ela venceu a potência de jogador de futebol. Ela venceu, ela foi estimulada muito mais. O seu corpo entrou em contato com o corpo do balé e você, a potência de jogador de futebol baixou. Então é você que tem que procurar as potências e tirar, é você que tem que procurar os corpos, extrair desses corpos a potência que lhe interessa. Curtam aí, espero que vocês tenham gostado, coloque aí seu comentário no canal, é muito importante que você dê a sua opinião, é um pensamento muito bonito. Pensa bem, você não sabe pensar como os estoicos, porque quando você se deparar com um pensamento estoico, você começa a estimular as potências da sua própria vida. Um abraço, até a próxima aula.